Eu diria que o motivo subjacente aos meus estudos críticos sobre a representação da ditadura militar é tentar identificar em cada texto estudado o que pode a literatura contra a barbárie. Eu acredito no potencial da literatura para se contrapor à unicidade do discurso hegemônico, opondo-se à escrita engessada que silencia vozes e apaga os rastros da memória da violência do Estado. A ruptura com o monopólio da palavra contribui para o conhecimento da realidade e para a transformação das mentalidades. Considero que a literatura possui a capacidade de colocar em evidência as propriedades discursivas que indicam as marcas autoritárias do discurso. É o caso de autores como João Ubaldo Ribeiro, que possui uma exímia habilidade em revelar, através dos traços específicos do discurso de personagens representantes das elites brasileiras, a violência das relações autoritárias como uma das marcas consubstanciais da sociedade brasileira, uma herança dos tempos da colonização. Eu me dediquei vários anos ao estudo da obra ubaldiana, tendo publicado, entre outros trabalhos, publiquei no Brasil o livro Construções Identitárias na obra de João Ubaldo Ribeiro, em 2009, um livro que, inclusive, recebeu o prêmio de melhor ensaio crítico de 2010 da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro. Então, vou me deter um pouquinho na obra de Ubaldo, porque acho que ela representa bem isso que eu quero colocar em evidência, que é o desmascaramento do discurso autoritário, da ideologia totalitária. Na obra de Ubaldo, vários personagens encarnam o perfil do sujeito totalitário, marcado pela violência da linguagem, dos seus atos, personagens que são verdadeiros carrascos, que têm por objetivo único o de submeter e aniquilar o outro. Objetivo este que se revela na violência dos seus discursos e dos seus atos. Em contextos extremamente hierarquizados, como o da colonização ou da ditadura militar, a representação brutal da violência pede um registro de linguagem igualmente violento, que expõe o cinismo, o sadismo e a vulgaridade dos representantes do poder. Da colonização à ditadura militar, a obra ubaldiana denuncia a permanência de uma ordem autoritária baseada na lógica da exclusão a partir de critérios racistas ou de classe ou ideológicos que podem chegar ao aniquilamento de todos aqueles considerados como inimigos, porque também é necessário construir um discurso contra um inimigo comum. O personagem que melhor encarna a figura execrável do sujeito totalitário na obra ubaldiana é o ex-padre torturador do romance Diário do Farol, de 2002, que não é um romance muito trabalhado. Neste romance, a ação está situada no período da ditadura militar brasileira, explorando o ponto de vista do torturador, que é o narrador e o personagem principal. A representação hipertrófica do gozo do poder, indissociável do descaso cínico pelos valores éticos, ocupa o centro da cena. Assim, Diário do Farol instaura uma interrogação radical sobre a natureza humana, levando em conta a moral do regime político que a molda e que estimula e protege as ações do sujeito totalitário. Recentemente trabalhei com o romance Noite Dentro da Noite, de Joca Raines Terron, que também desenvolve uma reflexão sobre o mal, evocando os crimes totalitários do século XX, mas tomando como eixo desses crimes, né, a ditadura militar brasileira. Enfim, para mim, o essencial é contribuir para divulgar as narrativas contrárias à ideologia totalitária. Nesse sentido, também, as várias figurações do exílio político na literatura me interessam como temática. Romances como Errance, do brasileiro Sérgio Coquis, radicado no Canadá, ou Amores Exilados, de Godofredo de Oliveira Neto, e tantos outros, fazem parte da bibliografia dos meus cursos na Université Rennes 2 e colocam questões essenciais, entre elas as que dizem respeito
a imbricação das esferas do íntimo e do político. O Brasil está vivendo mais um período no qual os principais representantes do Estado brasileiro, a começar pelo presidente, estão sob a égide de uma ideologia totalitária. Por esse motivo, a necessidade de se manter viva a memória da ditadura militar brasileira é imperiosa, para que não esqueçamos as consequências trágicas ocasionadas pela negação dos princípios democráticos durante esse período. A produção literária e artística brasileira tem contribuído para preservar a memória do rastro de sangue deixado pela ditadura. Considero que professores e críticos literários devem se associar a esse trabalho de rememoração efetuado pelos escritores e artistas em geral, né? Contribuindo para fazer emergir o que foi recalcado, ampliando o alcance de obras que nos ajudam a compreender a persistência das marcas do autoritarismo no processo histórico brasileiro. É necessário participar do esforço de transformação do cenário simbólico. É precisamente o que fazem os discursos literários ao imiscuir-se na rede dos discursos sociais. Eles se voltam para as memórias do esquecimento, buscando estabelecer pontes que orientem as ações no presente. O caráter dialógico do texto literário possibilita que ele funcione como uma caixa de ressonância dos discursos sociais. Eu gosto dessa imagem, podendo ao mesmo tempo resgatar os saberes dominados e desvelar as múltiplas formas de exercício do poder, ao incorporar, por exemplo, os discursos dos representantes do poder militar e de seus torturadores. E aí eu recorro mais uma vez ao romance Diário do Farol, de João Ubaldo Ribeiro, que desvela o sadismo dos carrascos nos subterrâneos das prisões. Muitos outros romances, menos e mais contemporâneos, né, trabalham sobre essa questão. Mas no caso do Diário do Farol, ele reconstrói metonimicamente o espaço infernal da violência no qual a nação se converteu. O texto desnuda a mentalidade sádica e cínica que orienta a máquina do poder do regime militar, colocando lado a lado o discurso sobre a defesa da liberdade e dos valores cristãos, através do qual a ditadura justificava, não é, a hipertrofia do poder policial, que é uma tática que nós encontramos também hoje em dia na nossa realidade, religião e poder associados. Então, o romance coloca lado a lado esse discurso da defesa da liberdade e dos valores cristãos com cenas ultra-realistas de tortura. O romance escancara as marcas autoritárias do discurso do ex-padre torturador. Trata-se de um discurso desprovido de argumentação, um discurso assentado na exacerbação do polo do locutor, enfatizando sua maneira de representar o mundo, de promulgar suas verdades, reduzindo o papel do interlocutor a um simples receptor passivo da palavra, transformando assim o interlocutor em vítima da palavra assassina. No contexto atual brasileiro, este é o lugar que o povo brasileiro ocupa mais uma vez, infelizmente, na sua história. O lugar de vítima da palavra destruidora, sádica e cínica de seu presidente, de seu atual presidente e dos demais representantes do poder. Se a experiência da ficção é sempre uma experiência libertária e libertadora, precisamos aprender com ela a identificar os mecanismos da ideologia autoritária para melhor combatê-la e livrarmos-nos do lugar de vítima.